A gente vai falar um pouco sobre a história da doação de sangue, da transfusão, primeiro para explicar todos os erros do passado e explicar o nosso momento atual e como funcionam as coisas desde a década de 90 para cá, que as coisas melhoraram bastante a partir daí. Existem relatos de transfusão de sangue desde bem antes do século XX, às vezes até antes de Cristo, e eram relatos rudimentares. Tem relato até de transfusão de sangue de animal para ser humano, e obviamente isso nunca deu muito certo. E a gente foi descobrir os tipos de sangue, foi no início do século XX, por volta de 1907, um médico chamado Karl Landsteiner descobriu que existiam tipos sanguíneos e que alguns tipos não eram compatíveis com outros. Então, antes, a transfusão ocorria sem essa sabedoria, e aí muitos morriam durante o procedimento. Então, isso realmente revolucionou a história da transfusão de sangue, só que as transfusões aconteciam diretamente do doador para o paciente. Não se conseguia estocar o sangue. Então era como se tivesse uma comunicação direta da veia do doador para a veia do paciente. E aí foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que a gente descobriu um anticoagulante que era capaz de manter as células da corrente sanguínea por um determinado tempo, e aí passou-se a ideia do estoque. E aí foi a partir daí que começou a criar os primeiros bancos de sangue. E foi na Guerra Civil Espanhola que ocorreu a primeira transfusão de sangue, de um sangue coletado e estocado, e daí transfundido em um paciente. Naquela época eram garrafas de vidro, mas já tinha um conservante que a gente usa até hoje, que é o anticoagulante à base de citrato. E aí aqui no Brasil, foi próximo também dessa data, a gente já começou a realizar inúmeras transfusões, desde a década de 40, e aí aqui começaram a criar diversos bancos de sangue pequenos e que eram totalmente desorganizados e não tinha nenhuma gerência e coordenação nacional nem estadual. E eram bancos de sangue tanto públicos quanto privados. Nesse momento, a transfusão de sangue, além de ser uma atividade totalmente desorganizada, era uma atividade remunerada. Então, pagava-se o doador para que ele doasse o seu sangue, e aí assim o banco de sangue vendia aquela bolsa de sangue. E aí, obviamente, isso acabou chamando a atenção de alcoólatras, usuários de drogas e por aí vai. E infelizmente foi um momento em que muitas pessoas se infectaram por hepatite, posteriormente por HIV. E aí, com a ideia de tentar organizar um pouco, foi criado o Programa Nacional de Sangue e Hemocomponentes na década de 80, mas que essa primeira tentativa ainda não deu muito certo em relação à organização. Então essa foi uma primeira tentativa de tentar organizar esse processo todo. E aí nessa época, podia-se coletar o sangue em qualquer cidade, qualquer hospital, pequeno hospital, às vezes um próprio posto de saúde, centro de saúde, fazia a coleta de sangue e aí encaminhava para o grande hemocentro. Só que mesmo assim, eram pessoas que não estavam treinadas e era algo que não era muito protocolizado. Então, se continuava infectando pessoas ainda na década de 80, então, aos mais antigos aqui,
viveram isso. Então, quem recebeu transfusão de sangue da década de 80 até 90, muitos se infectaram ainda por HIV e hepatite. Muitos não estão nem vivos mais. E aí, por isso que, antigamente, existia coleta em várias pequenas cidades. E hoje em dia é um pouco mais difícil haver essas coletas em pontos fixos de cidades, porque era muito desorganizado e a gente usava a equipe da cidade local, que não era treinada para tal. E aí, falando um pouco de legislação, a nossa Constituição de 88 tem um artigo próprio, que é o artigo 199, que proíbe toda e qualquer forma de comercialização do sangue ou de seus derivados. E aí foi a partir daí que a atividade passou a ser não remunerada e totalmente voluntária. Isso foi um marco e, juntamente com uma outra lei, que é a Lei 10.205, também conhecida como Lei do Sangue ou Lei do Betinho, ela regulamentou o parágrafo 4º, que é desse artigo 199, que fala sobre essa doação de sangue ser um processo voluntário. E isso só foi possível por conta da luta do sociólogo Betinho e do seu irmão, o cartunista Enfield. Eram dois pacientes hemofílicos, e aí naquela época os hemofílicos ainda não tinham fatores de coagulação específicos. Eles tinham hemofilia A. Todo mundo que tem hemofilia A tem uma deficiência em produzir um fator de coagulação, que é o fator 8. Hoje em dia, a gente administra o fator 8 somente. Naquela época, eles precisavam ficar recebendo transfusão de plasma e período precipitado para tratar os sangramentos. E eles foram infectados por HIV e hepatite e morreram de complicações. Então, foi a partir da luta desses dois que hoje a nossa atividade mudou completamente do que era ali, da década de 40 até o final da década de 80. E a organização, então, a partir daí, a partir da Constituição de 88, e isso foi adiante, organizou-se a Hemorrede Nacional por uma RDC. RDC é Resolução da Diretoria Colegiada, ela tem um número 151, e ela organizou da seguinte forma: os hemocentros estaduais, todos, vão ter um hemocentro coordenador que vai sempre ficar na capital do estado e vai ser vinculado a uma universidade. A partir desse hemocentro coordenador, ele que vai coordenar todos os hemocentros do estado. E aí, por exemplo, aqui tem o papel do, por exemplo, em Minas Gerais, o Hemominas, no Rio de Janeiro, o Hemorio, e por aí vai, o Hemoba, na Bahia. O estado de São Paulo é o único estado em que não tem um hemocentro coordenador. São 6 hemocentros regionais, provavelmente pela grandeza do estado e da sua população. Ia ser muito difícil coordenar o estado inteiro. A gente aqui no Noroeste Paulista tem uma realidade muito diferente lá da Grande São Paulo, região litoral e por aí vai. Então, não tem, é o único estado que não tem um hemocentro coordenador. Existem hemocentros regionais. Quais são eles? São esses aqui. Então, tem um hemocentro regional na capital, que é a ProSangue, que é vinculado à Universidade de São Paulo, à USP de São Paulo. Tem um hemocentro de Ribeirão Preto, que está em Ribeirão, e é vinculado à Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, à USP de Ribeirão. O hemocentro de Campinas,